isso, tá? É só para a gente... volta lá. A audiência pública, principalmente a audiência que é de fluoridação da água, a gente vai tentar ainda fazer em 2026 ou 2027, porque como é uma discussão extensa, e aí a gente precisa de ter vários atores fazendo a discussão disso, porque é um assunto bem sério. Haja visto o resultado, né, que foi trazido da pesquisa das condições de saúde bucal da nossa população, tanto de crianças de 6 a 11, de 0 até 6, como também dos adultos. Então, é o SB Brasil 2023, mas que foi encerrado só em 2025, e que esses dados é que traz a preocupação e que culmina com o trazer dessa questão da fluoridação da água, né, para as crianças. Visitas técnicas. Em 2026, nós colocamos 2, e para 2027, 5. E hoje aqui, depois da apresentação da atenção secundária, junto com o hospitalar, ficou mais evidente que a gente precisa fazer as visitas técnicas, né? E a participação do 44º CIOSP, que é o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, que lá tem uma atividade que é do Ministério, que é as questões da saúde coletiva, né, da saúde bucal coletiva, é específico, tá? Então, é um em 2026, mas esse 2026 já passou, não está. Como é atividade de participação, a gente permaneceu com 1 em 1, porque esse aqui é em 2027, mas a gente tem um espaço ainda de, se chegar a demanda de alguma atividade, a gente possa realizar aqui também em 2026 e não perder esse ponto. Tá? E, por fim, é o Seminário Estadual da CISB, que a gente colocou 2026 1, 2027 1. Por que é que a gente deixou aqui por último? Para a gente lembrar, né, a todos, e a gente vai fazer um vídeo explicativo para botar tanto no grupo lá dos presidentes dos Conselhos Municipais de Saúde, como dos secretários dos Conselhos Municipais de Saúde, que esse aqui é um encontro intercismo. Só que o encontro intercismo ele fica vinculado aos conselhos municipais que têm as comissões intersetoriais de saúde bucais instaladas no seu município. Então, assim, a gente já traz esse alerta. Nós tivemos o cuidado de trazer resolução, de trazer como o passo a passo todinho, está aí à disposição de todos os conselhos municipais. As meninas já disponibilizaram lá no grupo, né, as apresentações e tudo mais. E ainda está aqui o planejamento. Esse encontro aqui, a gente vai ver o melhor mês possível, se é outubro, novembro, dezembro, porque a gente está no ano eleitoral, então a gente precisa dar orientação adequada para a gente definir qual é o mês a fazer melhor esse seminário aqui, para não cairmos em faltas, né, ou infrações. Então, mas possivelmente, em outubro, novembro, dezembro, a gente estende mais para o final do ano, para que a gente possa dar mais tempo para que os conselhos municipais eles possam implantar suas comissões, logicamente, os que quiserem, né, para que a gente possa realizar e melhorar a política de Estado de saúde bucal, e construir uma política melhor. Tá? Então, era isso que a gente tinha para passar para vocês, e a gente solicita a apreciação do pleno e a votação, se tem aprovado ou não, se tem algum acréscimo, se tem alguma manifestação. Tá? A gente vai submeter para aprovação. Santos, seja bem-vindo. Tá? Aqui a gente está colocando a aprovação, o planejamento da CIRB. Ela acabou de ser implementada aqui no Conselho Estadual de Saúde. Então, assim, em regime de votação, lembrando que existem alguns elementos, e aí, doutora Gorete vai ter que depois a gente se alinhar, que são situações de planejamento que foram apresentadas no pleno, na segunda reunião que aconteceu, né, necessário entrar para a licença, e que tenha mais ou menos a distribuição de quais são os recursos, como é que tudo isso acontece, né? Isso aqui precisa ser colocado para aprovação, porque é uma CISB que tem um potencial muito interessante para ser implementado, ser sofisticado, ser aprimorado enquanto políticas públicas, e aí a gente vai abrir para votação, sim. Depois a gente vai ter que fazer alguns ajustes, porque existe um desenho, viu, Aldac, mesa e demais conselheiros,
que é o que está previsto em termos de recursos. A gente tem um recurso lá, sei lá, 1.200.000, 1.300.000, e aí ele é dividido dentro de uma lógica, que é uma lógica para, de alguma forma, conseguir contemplar as passagens, em média, R$ 6.000, em torno que é gasto em termos de passagem, e outros tantos recursos que são distribuídos para a execução do que a gente chama controle social. E aí a gente entende que, aos poucos, a gente chega como mesa e tenta, de alguma forma, se apropriar, mas negociando, conversando, dialogando e colocando para a engrenagem funcionar. Mas a gente entende que, como controle social, isso é uma pauta latente e necessária de ser colocada à votação. Podemos colocar para votação? Perfeito. Então, assim, em regime de votação, seus titulares, por gentileza, votem a favor. Levanta a mão quem votar a favor. Em regime de votação, tá? Vinte e oito. 28 votos. Então, 28 abstenções. Nenhuma. Abstenção. Então, contrários. Algum voto contrário? Alguma manifestação? Então, aprovado por 28 votos. 29 votos. Só mais uma vez aquele adendo. Existem as estruturas de comissões e câmaras. A mais nova era a CT+, certo? Ela era a mais nova. E a mais nova agora é CISB. O Elton está aí? Pode ser que daqui a pouco a gente assuma o desafio de fazer uma mais nova ainda, né? Certo? Assim como a Sandra e a Tatiane, a gente assume o compromisso de fazer uma mais nova ainda. Né? E aí isso tudo tem que gerar um acoplamento com o que foi desenhado em termos de planejamento, que a gente tem de recursos. Tá ok? Tranquilo? Então, estamos cientes disso. O outro ponto de pauta, isso aqui a gente conseguiu superar, né? Vai para registro, tá bom? Então, aqui o outro ponto de pauta, ontem a gente recebeu do Sindicato da Terapia Ocupacional e Fisioterapia, recebemos uma solicitação de documento que dizia respeito, pronto, aqui, Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Vem por meio deste apresentar solicitação formal de estabelecimento de representação, criação, formalização da mesa de negociação estadual e do SUS, para que possa, dessa forma, trazer pautas próprias da fisioterapia e terapia ocupacional e discutir junto à Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, né, conforme a Resolução 708 de março de 2023 e do Conselho Nacional de Saúde. Eles solicitam a participação, enquanto categoria profissional, dessa construção, que são construções inerentes à fisioterapia e terapia ocupacional. A gente recebeu também da Senes. Senes, ela coloca aqui a ampliação das cadeiras e assentos destinados à representação profissional junto à mesa setorial da SESA. Tal pleito fundamenta-se na necessidade de garantir representatividade técnica adequada frente à estrutura atual da Secretaria da Saúde. Ele contextualiza também, basicamente, essa participação da Senes, que é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará. Eles solicitam, né, através da representação da presidência, também essa participação na construção, que é a construção do que é saudável também para o exercício dos profissionais, segmentos profissionais. A gente recebeu também aqui do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Estadual Mova-se, entidade sindical de primeiro grau inscrita, vem aqui a qualificação. Eles vêm comunicar a existência em seu quadro de filiados em torno de 1.838 servidores de Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Apesar disso, de estar há muitos anos lutando pela valorização dos profissionais de saúde, não possui ainda um assento na mesa setorial da SESA. Também a mesma abordagem, estão querendo assento. Ou abrir para diálogos com a gestão. Recebemos também, eu acho que do Sindiodonto. Sindiodonto está aí? Abre aí o Sindiodonto. Sindiodonto fez aquele mesmo fluxo de comunicação para o e-mail oficial. Então, o Sindiodonto também fez essa comunicação. Perdão, professor. Sindicatos odontologistas também, solicitação imediata da formalização da mesa setorial da SESA e da reinstalação e formalização da mesa de negociação estadual do SUS.
Aí ressaltamos a este conselho que a mesa setorial da SESA não está devidamente formalizada. A ausência de um ato formal de institucionalização dessa instância de diálogo compromete a segurança jurídica das tratativas e a continuidade das negociações coletivas. Pelo que eu estou entendendo, e o Sinteste também entrou com o documento. Chegou o e-mail do Sinteste? Se tiver, abre o documento do Sinteste. Eu não tenho o documento, eu não recebi no físico. Não foi? Foi protocolado também? No protocolo geral? Então, assim, resumindo aqui, a gente tem, então, me corrija se estiver errado. A gente tem a solicitação da categoria fisioterapia e terapia ocupacional, Sinteste, técnico de segurança do trabalho, enfermagem, CNS, Mova-se, que é um coletivo de mais de 1.000 profissionais, é isso? E temos também, quem mais? São 4 categorias? São 5. E Sindiodonto. E aí a gente vai colocar de maneira simbólica, não, mas de maneira técnica, né, para aprovação essa solicitação deles, que é a inclusão dessas categorias profissionais dentro da mesma negociação. Tá bom? Só aproveitar esse momento que de mesa de negociação e trazer uma informação, não sei se todos estão sabendo, mas ontem o presidente Lula ele assinou a mensagem presidencial que encaminhou ao Congresso Nacional a regulamentação da Convenção 151 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E aí a pergunta que fica, né? Tem alguns mas o que é que significa isso? A Convenção 151 ela garante o direito dos servidores públicos à negociação coletiva, ou seja, o direito de dialogar formalmente com os governos sobre salário, carreiras, condições de trabalho e organização sindical. Essa é uma conquista histórica para o serviço público, porque fortalece o diálogo, dá mais equilíbrio nas relações de trabalho e valoriza quem está na ponta garantindo o serviço à população. Então, é uma luta, quem é do movimento sindical sabe, nós somos do movimento sindical, quanto tempo se pede a regularização da 151, da OIT, tá? Então, foi encaminhado ontem. Pode fazer aqui. A gente está entrando agora na reta final. Essas informações que são os ofícios que chegaram, para mim, são 5, vou colocar assim, 5 blocos, tá? Mova-se, Sindiodonto, Sinteste, o que mais? Enfermagem, e terapia ocupacional e fisioterapia. São 5 categorias que estão abrindo para gente aqui, ó, para nosso coletivo, enquanto controle social, a perspectiva de a gente abrir o canal de comunicação sobre a qualidade dos profissionais numa mesa de negociação. E aí a gente vai colocar em regime de votação, acolher os ofícios que foram devidamente protocolados, né, sobre essa perspectiva de a gente aprimorar, né, o cuidado a quem cuida. Compreendido? Então, vamos colocar em regime de votação. Quem for a favor aí, seus titulares, por gentileza. Quer discussão? É só para colher. É para colher. Colher os ofícios. Só o microfone aqui. Vamos lá. Não, eu estou entendendo o que a conselheira quer, e eu acho que a maioria está querendo saber o trâmite, né, do que está acontecendo, que está acolhendo. Acolher é uma coisa. Quem cria a mesa de negociação não é o Estado. Quem cria é a CESA, que, inclusive, ela já era para ter criado, que aí nós estamos aqui com a doutora Carla, que é a secretária, que já está sabendo dessa solicitação do CESA. A gente, inclusive, o presidente aqui, Leonardo, pediu uma reunião para a gente tratar desse assunto. E aí é necessário que ela nos dê, se você puder, Carla. Vai levar para a comitê executivo. Vou passar para a doutora Carla, tá, gente? Eu só entendo que a gente tem que receber, a gente está recebendo. Eu estou colocando. A decisão não é nossa. Não, mas até a decisão não é minha como presidente. Eu estou tentando colocar para eles que a mesa, enquanto presidência, recebeu e está passando para vocês. Vai chegar. Mas eu queria só deixar registrado para que todos, para depois dizer, não, é a ideia do presidente. Ele não tem cabelo, mas ele tem ideia. Então, eu não vou aceitar isso, tá bom? Tranquilo? Boa tarde a todos. Normalmente seria o seguinte, mas eu acho ótimo que discussões elas devem existir, o diálogo ainda melhor. Hoje eu estou atualmente como secretária executiva de planejamento. A demanda chegando, a minha sugestão é realmente
eu registrar em comitê executivo, porque no comitê executivo não só está um executivo, são todos os executivos e a doutora Tânia faz parte, né? Então, semanalmente nós temos reuniões, demanda chegar, já vou organizar a presidente para levar. Pronto, tranquilo. Mas aí eu volto a falar, o meu compromisso como presidência é colocar para apreciação. Porque nós temos, para entender um pouco, nós temos outra mesa, que é a mesa setorial. Nós temos todo mês, tem uma rotina de discussões, que tem representantes dos sindicatos, maioria das pautas, tem vários aqui que conhecem, são reivindicações dos servidores. E nós conseguimos vários avanços, os últimos avanços foram bem interessantes. Inclusive, os 2 últimos foi técnico de radiologia e o auxiliar de patologia. Um desses, se eu não me engano, era o radiologista, que tinha 14 anos de luta. Eram 14 anos de luta. Então, assim, realmente a gente recebe na mesa que existe a setorial de demandas e vamos trabalhando em relação ao orçamento, que as demandas novas não têm o orçamento lá na lei orçamentária, mas ele pode ser deliberado, pode ser um adicional, como já aconteceu em várias situações, como a sessão funcional, como as demandas vão chegando e o orçamento pode sim ser ajustado. Então, as 2 últimas deliberações que eu considero uma grande vitória dos servidores foram essas 2 últimas, técnicos de radiologia e o auxiliar de patologia. Chega nessa demanda, fechamos o compromisso. Então, pelo que eu entendi, existem 2 espaços. E aí eu acho interessante a gente abrir para a gente compreender um pouco melhor. Caso vocês queiram, a gente coloca aqui para 10 minutos. Só uma ressalva. Todas essas demandas são discutidas com a nossa secretária da pasta. Ela leva para a Casa Civil a discussão, dialoga com todos os envolvidos, que não é só a CESA. Eu sempre digo, a CESA não é só. Ela tem que ter uma parceria com a Cefaz, ela faz uma parceria grande com a Secretaria de Planejamento, com a CEPLAG, então todas essas ações, e inclusive demandas novas, envolvem várias secretarias. Pronto, perfeito. Então, assim, só para contextualizar, é importante a gente abrir um espaço para que vocês se posicionem? Sim. Então, a gente coloca... eu sei que tem algumas atividades, inclusive, acho que o Marcel falou mais cedo, ele disse que fez solicitação enquanto SIST, né, que é a possibilidade. Então, vamos abrir, pessoal, vamos colocar um tempo aqui de 20 minutinhos, tá bom? Bota um tempo de 20 minutos. Deixa eu explicar uma coisa. A doutora Carla veio... A doutora Carla... E a outra coisa aqui é a mesa de negociação estadual. São 2 anos. Por isso que eu expliquei, para não ficar... Eu só queria, assim, porque eu puxei a Carla, que carinhosamente eu chamo de Carla, porque, assim, ela está aqui para fazer outra atividade e ela tem já outra reunião. Se for o caso, assim, quantos minutos para cada... Se o senhor pensou em dar para eles? Na verdade, a gente vai seguir o institucional. O institucional está o quê? Está a entrega da chave, que é uma entrega simbólica da chave do veículo. A gente vai fazer isso. Mas coincidiu de estar aqui a doutora Carla. Então, assim, o assunto, como ela está aqui, é a sua seara, então você está falando. E aí eu não vou fazer uma discussão. Como eu recebi de vários locais, eu preciso trazer para apreciação. Mas aí é que a gente ela está colocando, é o tempo dela. Não, então vamos fazer o segmento da chave, né? Pode ser, pessoal? Pode ser. Deixa registrado aqui, tá? Que é qual foi o mês e o dia que a gente esteve lá em Teresina? 25 a 28 é um esforço. E o esforço que a gente consegue enxergar o 22, né? Não. A gente consegue enxergar 24 a 28, mas a gente talvez não consiga ver tudo o que foi construído até chegar no dia 24 e 28, que foram esforços da doutora Tânia, foram esforços do Ícaro, foram esforços da doutora Gorete, foram esforços... A gente não consegue enxergar. Do orçamento, foram vários esforços. E aí, a gente também entende que a gente tem uma habilidade muito grande de fazer com que as coisas elas consigam ter um grau de esperança e avançar um pouco mais. Nós fomos, enquanto delegação, pela primeira vez, a primeira viagem que o veículo foi feito, utilizando o carro para ir para Teresina. Então, assim, existem situações que a gente vai ter que digerir, isso aí vai ser interna corporate, a gente vai precisar compreender como é que vai ser feito o uso do carro. E eu já respondo a todas aquelas inquietações. Posso usar o carro assim? Posso usar o carro daquela forma? A gente tem uma demanda que é uma demanda nossa, que é pelo menos ter 2 horários para a chegada dos conselheiros e 2 horários em levar os conselheiros. No último dia de reunião.
E a gente conversou com eles no primeiro dia que a gente não tem hoje um motorista que tenha categoria para fazer esse uso, porque diz respeito à questão da contratualização de terceirizados, que o contrato não está previsto isso. Mas são questões administrativas que a gente conversa. E está aqui para saudar e registrar. A gente vai fazer também uma inauguração formal, a gente não decidiu se vai conseguir fazer dia 13, porque o Washington tinha levantado a informação que dia 13 provavelmente não fosse possível, né, Washington? Mas a gente quer fazer uma inauguração formal do auditório dia 13. Norte e Nordeste. Sim, diga aí para mim. De 12 a 15 de maio, Congresso Norte e Nordeste das Secretarias Municipais de Saúde. Esse evento ele reúne por região e ele vai ser em julho, o grande Congresso Brasileiro das Secretarias Municipais. O evento é julho? Não, é em maio. Maio, Congresso Norte e Nordeste. Eu só mencionei porque, como os conselheiros fazem parte de toda uma política municipal, provavelmente entre com o segmento representativo. Por isso que, na hora da agenda, eu mencionei. Tá? Mas tudo bem. Então, assim, a gente consegue fazer dia 13 de maio, a inauguração do auditório? Estou bem tranquila. Votação, vai entrar para votação? Oi? Vai submeter a votação? 13 não, é só pontuando aqui, já está finalizando. 13 de maio, a inauguração do auditório. E a nossa reunião ela acontece dia 20 e 21, tá ok? A reunião acontece 20 e 21 de maio, e dia 13 de maio a gente faz a inauguração. Com todo esse efeito protocolar, tá? E aí a gente vai agora só deixar formalizado a entrega do veículo. Tá contigo. Gente, assim, é um prazer estar aqui com o CESAL. Eu, particularmente, acompanho o CESAL de 2021. Alguns rostinhos eu conheço aqui, outros eu sei que, como mudou a presidência, mudaram, mas nós vamos nos conhecendo. Desde 2021, eu fui coordenadora do orçamento, estava aqui apresentando toda a execução do orçamento, e isso nós criamos um relacionamento muito importante para a gestão. Inclusive, as demandas do CESAL de planejamento orçamentário está dentro da pasta do planejamento, né? O nosso mestre Washington aqui conhece. Nós trabalhamos toda a programação desse valor que foi falado pelo presidente, de 1 milhão e pouco. Ele cresceu um pouquinho, né? Ele vem crescendo esse valor, de acordo com as demandas que vão sendo apresentadas. Nós trabalhamos ali orçamentário. Quando a 31 de agosto, ela já está saindo daqui da sede e caminhando para as aprovações. Mas, assim, quero dizer para vocês que é uma felicidade muito grande eu estar aqui representando a doutora Tânia, o secretário Ícaro, que se esforçou também. Quando eu recebi a demanda, teve o esforço do planejamento para organizar o orçamento, para que fosse possível empenhar empenhar e pagar a vinda de um transporte tão importante. Eu queria destacar aqui a comissão intersetorial da pessoa com deficiência e patologias. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria alguns representantes aqui para cá, para frente, para estar com a gente. Os membros da comissão, Letícia, quem é mais? Cadê a Selene? A Selene está aqui, ela já era na época. Eu acho que é um momento de comemoração, um momento que o CESAL ele tem crescido nos seus desafios, né, Gorete? E eu sempre dizendo, Gorete, ela é uma secretária atuante, porque realmente ela olha para cada um de vocês, ela trata muito bem as demandas do CESAL. Algumas demandas que o planejamento, eu como secretária não entendo, eu chamo Gorete. Gorete, explica essa demanda que eu preciso entender. E eu digo sempre, a Secretaria da Saúde, ela é composta de 5 secretários executivos, onde esses secretários eles trabalham para dar uma base, entendeu? Um apoio à doutora Tânia. Então, assim, o que é que eu quero dizer para vocês todos? Que ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. Então, o CESAL, para a gente, é um grande privilégio ter o conselho próximo a gente, seja na hora de uma discussão, que é uma discussão onde o CESAL traz uma demanda, naquele momento está ativa, que está sendo discutida, que precisa da gestão aqui presente, seja o secretário que seja convocado, mas é isso. Mas tem que ser desse jeito.
Isso é a essência do conselho, entendeu? Então, é um momento muito gratificante de estar aqui com vocês, no momento da entrega de um veículo, onde vai impulsionar, eu não vou usar essa palavra, porque na hora que a gente tem a condição de locomoção, ela acaba... As duas secretárias da mesa, por gentileza, Sandra e Tatiana, vocês representam esse colegiado. Então, aqui, todos. E aí, você não conhece elas duas ainda, não. A Sandra e a nossa Tatiana. Secretária-geral da mesa, Tatiana. Prazer. A Sandra, secretária. Sandra, prazer. Representante de gestor. Então, assim, esse momento de quebrar um protocolo e trazer vocês aqui para frente é um momento de reconhecimento. É um momento de reconhecimento que nós, seres humanos, realmente a gente tem que lutar. A gente tem que lutar para cada desafio na nossa vida. E que cada desafio que a gente consegue, né, Gorete? Gestões, eu sempre digo, os cargos, eles são ocupados, eles passam, mas a gente tem que deixar, a gente ocupa cargos, mas a gente tem que deixar o nosso legado. E assim, o que eu vejo muito nessa gestão, eu estou desde 2021 aqui na CESA, é ver a doutora Tânia lutar muito pelas demandas em si da CESA. Ela é muito guerreira nisso, ela vai à frente, ela busca o COGEF, ela enfrenta mesmo, entendeu? Então, para a gente, impulsiona os executivos também de ter essa força, de todo dia chegar na CESA e buscar, hoje eu vou dar mais um passo na gestão, eu vou conseguir mais algo para favorecer o servidor, para dar o melhor, que é o mais importante que nós temos na vida, é sair de casa para trabalhar, Gorete, e dizer assim, hoje eu vou conseguir trabalhar e vou conseguir deixar algo naquele dia que eu saí programada de casa para fazer. Então, parabéns a todos, parabéns. E daqui para frente, o que eu digo, se hoje tem uma forma de locomoção, que é um veículo, mas que vai fazer uma grande diferença, que realmente ele venha para tornar a vida de todos que precisam ainda mais feliz no momento de participação dos momentos, né, presente. Que for possível a ida de mais participantes e que tenham um grande peso, porque são pessoas, para a gente, eu sempre vejo, são pessoas iguais a gente. Não tem nenhuma diferença. A diferença é ter a necessidade de algo que hoje eu não tenho, mas um dia pode acontecer na minha vida, entendeu? Então, meu muito obrigada a todos, que Deus abençoe. Simbolicamente, eu vou entregar ao presidente. Vamos colocar todas as mãos aqui. Vamos esperar aqui. Essa chave do Natan, vai voltar para casa, não, vai voltar de jeito para casa. Pronto, que jeito. Vamos marcar. Desligar a televisão. Não dá para tirar o carro. Pronto. Perfeito. Eu vou voltar de casa. Obrigada, Data, por você ter o viu? O Natan doou o carro dele, foi, doutor? Então, assim, a gente já está na reta final dos encaminhamentos. Várias perguntas foram feitas. As últimas agora, todas elas eu estou pedindo voto de confiança para... Não, a gente vai agora, só abrir para tirar alguns esclarecimentos. Estou pedindo voto de confiança porque tem algumas coisas que a gente está se familiarizando. Quando traz uma CISB, traz um planejamento de CISB, existe um impacto que não estava dentro do que foi colocado como planejamento. E as outras atividades também a gente está... agora. E aí a gente está só conversando dentro da lógica de poder contribuir um pouco mais nessa construção que já vem sendo feita pelo CESAL. Tá? Vou abrir aqui, então, 15 minutinhos só acerca desses ofícios aqui. A gente coloca na sequência para votação, apreciação, tá bom? E aí, só antes de colocar o tempo no relógio aqui, existem
uma vacância no comitê que é do TJCNJ. TJCNJ, que a saúde, dentro do contexto jurídico, ele conseguiu criar alguns mecanismos que são mecanismos de participação popular dentro do diálogo da construção de fazer saúde. Né? Só a judicialização por si só não funciona. E aí existe o comitê, que é a TJCNJ. Ele foi dado como orientação do Conselho Nacional de Justiça que os estados eles apliquem esse grupo, que é basicamente dos participantes da área da saúde, eles participem de forma a representar o que são as pautas pulsantes. E aí a gente tem uma vaga. Geralmente, o que se tem lá composto, quais são? São profissionais da área do juridiquês. São da área do juridiquês. Então, eu estou lá nesse grupo, né, do comitê. Antes só existia em Fortaleza. Depois eles implementaram em 2 regiões do estado do Ceará. A região do Cariri e a região de Sobral. E aí existe a orientação que são eles que criam quem é que deve fazer parte. Hoje o CESAL tem 2 assentos. Um eu estou lá já e o outro foi para vacância. E aí a gente precisa colocar para votação, certo? E aí, especificamente, existe uma inclinação maior pelo aspecto do juridiquês, do jurídico, tá bom? Então, eu preciso colocar para apreciação aqui, para a gente poder levar o nome para recomposição. Então, assim, alguém se habilita, eu sei que a doutora Tainara, ela tem interesse nesse daí, certo? Ele tem interesse. Então, assim, se alguém mais se habilita, que se expõe aqui a falar sobre isso aí. Tá bom? Tem alguma coisa para a categoria de usuário ou não? Não, não tem. Mas é um ambiente bem jurídico. É bem jurídico. É. Eu acredito que não necessariamente tenha que ser na linha jurídica, mas tem que ter um entendimento. Tem. Exatamente mais A minha linguagem aqui, algumas pessoas conhecem, mas quando eu vou para outras esferas, que eu preciso utilizar o juridiquês, aí eu vou ação de controle de constitucionalidade, eu vou para mandado de segurança, ação civil pública, eu vou utilizar esses discursos. Mas aqui, com o controle social, eu não posso. Que mesmo não estando cursando direito, que tenha interesse de participar, tendo em vista a linguagem... Eu vou gravar isso aí, passa para o Cléo. Ou então, se não tiver objeção, a doutora está aí na área. Na verdade, esse questionamento era do colega presidente. Mas, mesmo assim, quanto plenária, eu gostaria de perguntar, tem alguém aqui que faça direito, que entenda a linguagem jurídica, ou que queira participar além da doutora? Manifeste. Se manifeste, gente. Nós temos que ocupar todos os espaços, independente de você ter formação em direito ou não. Eu acredito que ninguém chegou aqui à toa e todos nós estamos aptos a ocupar qualquer espaço. Mas caso não tenha ninguém que tenha um interesse, não tem problema a gente eleger ali como pensa a colega. Peraí. Ninguém quer trocar plantão comigo mais. Eu vou ter brincadinha de dar uma dor de cabeça aqui, desculpa não ter participado, mas deixa eu informar um pouquinho, porque assim, eu sou da ideologia que todos nós aqui, temos um papel extremamente importante de levar conhecimento e também de agregar conhecimento naquilo que cada um representa. Não é porque eu sou advogada que eu possa estar em um ambiente que só tenha o mundo jurídico. O direito é inerente do ser humano. Né? Nós somos pessoas que temos direitos e deveres. Mas quando a gente está num espaço jurídico, Cléo, a gente requer muita tecnicidade e que, às vezes, a gente tenta o mais claro possível levar esse conhecimento de uma forma muito clara para todo mundo, porque nós não devemos construir castelos onde ninguém consiga chegar na sua torre. Então, é importante que a gente diga: a doutora Tainara está na representação da OAB.
lá, infelizmente, né, a gente precisa ter uma técnica muito grande de conhecimento jurídico mesmo, porque lá a gente discute tanto a legislação, não só do caminho da área da saúde, tem outros caminhos que também precisam ser acessados e que, às vezes, você vai ter que dizer assim, ei, fulano, como é que eu não entendi? E, às vezes, eu posso explicar para você de uma forma muito clara, mas nem todo mundo tem essa didática. Então, eu disse assim, eu não vou concorrer. Ela disse assim, vai, vou nada, eu não escondi. Quero não, gente, eu estou cheio de trabalho, estou feito uma louca. E eu tenho certeza, Tainara, que por unanimidade você vai representar esse conceito com muita honra, porque o setor que você representa aqui é, de fato, o setor que representa o povo, OAB. Ela que está lá em defesa da nossa sociedade. Quando todos se calam, só existe um poder que é capaz de falar pelo povo. Não é a Assembleia Legislativa, é o advogado. E lá está lá no nosso poder constituinte. Então, eu nem conjecturei fazer, nem participar. Não quero, eu amo estar aqui, eu tenho outras atividades, eu acho importante cada fala, e que a gente respeitar cada um de vocês já é um processo de democracia gigantesco. Eu acho que tem o Romão que fala aqui, Romão, por favor, Romão. E o Gleison, né? E aí a gente vai para. A doutora Tainara também quer falar. Pessoal, a minha preocupação, às vezes, com o setor jurídico, é a forma positivista de advogar. Tá entendendo? Então, ele tem que ser flexível. Tem que ter as leis, elas são para lá e para cá. Senão, não tinha advogado pronto nem a favor. E nós precisamos de um advogado lá que tenha compromisso com a população, que saiba dialogar com o jurídico, certo? Sabe dialogar com o jurídico com a questão com relação a toda a legislação, mas puxando ao lado da população. Porque a minha preocupação é essas coisinhas, como dizia meu pai, não tem coisa pior do que um advogado pingo no i. Tá entendendo? É a pior coisa que existe. Como também nós, aqui na direção, precisa de pessoas que tenham uma visão mais clara do que é realmente uma transformação. Porque ser conselheiro de saúde necessita ter uma visão clara da realidade e lutar. Mas lutar, de fato, contra esse mar, vamos dizer assim, de burocracia que existe no nosso país. Então é isso que eu queria dizer. Ok? Gleison. Pegando o gancho da doutora Jamile, né, sobre a questão que, por estarmos a conselheiro, a estar conselheiro, temos um livre, né, temos um livre decisão de escolher participar daquilo que a gente realmente acha que deve lutar. Claro, todos os conselheiros aqui, cada um tem a sua formação acadêmica, doutorado, mestrado, pós-graduado. Tem aqueles que têm ensino médio, cursos técnicos, mas que todos estão aqui no objetivo. E eu acredito que o respeito de decisão entre os colegas, entre esses colegas, esse colegiado, ele tem que acontecer, ele tem que ser respeitado. A invasão particular de duvidar a capacidade intelectual do colega, isso é falta de respeito, falta de ética e invasão de privacidade. Então, eu não devo duvidar da capacidade intelectual do colega. Certo que certas comissões, certas câmaras precisam realmente de pessoas que tenham o entendimento, né, daquela câmara, daquela comissão, por onde vai, por onde a pessoa deve ir, por onde a pessoa deve dialogar e lutar por aquele objetivo. Mas o que eu peço aqui dentro desse colegiado, que haja, gente, respeito aos demais, independente da sua formação acadêmica, independentemente da sua colocação no mercado, ou seja, onde for. Porque todos estamos aqui com um objetivo só, um objetivo comum. É fazer o controle social acontecer. É fazer o controle social prevalecer. E se somos capazes, quem sabe é cada um de nós.
E como ela disse, todos nós temos vontade de aprender algo, de aprender com o outro, de passar por outro aprendizado. É aqui que nós vamos fazer isso, sim, errando, ser corrigidos e corrigindo, mas com respeito, com ética e com amor. Jamais duvidar e desrespeitar e rebaixar a democracia que acontece dentro desse colegiado. Então, é isso que eu peço, respeito a todos, independentemente de formação acadêmica, independentemente de raça, de cor, seja lá do que for, de gênero, seja lá do que for, nós temos que se respeitar e temos que respeitar o próximo aqui dentro. Então, é isso que eu queria falar. Ok? Perfeito, conselheiro. Passa o microfone para a doutora Dainara. Eita, que poder. Eu queria agradecer, pessoal. Realmente, o Comitê de Saúde ele é um espaço de muita tecnicidade. Então, assim, o objetivo, embora eu esteja como representante da OAB, lá no comitê eu vou ser representante da CESAL, né? Eu vou estar na cadeira da CESAL como segmento usuário, mas não só do segmento usuário, mas como de todos nós, né? Então, de fato, é para defender os interesses da população, os interesses da gestão também, os interesses dos profissionais, porque a gente vai na representação de todos que estão aqui no pleno. Então, assim, eu queria agradecer por todos aqueles que falaram, mas também eu queria ressaltar e deixar claro que é um ambiente em que a linguagem, não é essa linguagem que a gente está falando aqui, né? Que é uma linguagem mais informal, é uma linguagem bem técnica, e que, de fato, poderia ou não, porque eu acho que todos nós podemos aprender várias outras situações. Mas eu quero agradecer inicialmente, dizer que eu estou me candidatando, mas não só me candidatando para ser representante, mas também para traduzir, trazer para vocês tudo que foi deliberado lá, entendeu? E me torno à disposição para tirar qualquer dúvida relacionada às situações que foram deliberadas lá no comitê. Então, é mais isso mesmo. Tá? Bom, então, mais algum nome além da doutora Tainara? Então, a gente vai indicar a doutora Tainara como representação. Eu vou só fazer uma reflexão muito breve. Quando eu assumi fazer a educação física, em 99, em Sobral, eu tinha algumas crises, que eram aquelas crises, eu sou tudo menos profissional de educação física. Quando eu resolvi fazer a residência em saúde da família, segunda turma de residência em saúde da família pela Escola de Saúde Pública de Sobral, segunda turma do Brasil, como profissional de educação física, aí foi que o negócio complicou. Porque lá naquela época, de 2005 a 2007, a Escola de Saúde Visconde de Saboia me permitiu ser tudo o que eu queria ser, que era controle social. E aí, a minha linguagem passou a fazer mais sentido ainda, porque eu sabia que eu estava ali num ambiente onde eu tive atividades que eram encontrando com a mãe de santo, pai de santo, terrenos quilombolas, a turma dos ciganos, num evento que era evento Dimensões do Cuidado. Então, todas as experiências, a gente quer exercer o controle social e esquece que o controle social é o que nos faz mais humano. Quando eu assumi o compromisso de vir para cá, para a presidência, a estrutura toda, talvez vocês não saibam, mas havia um arranjo onde existia a sigla OAB e existe o Leonardo Aprígio, o Léo Aprígio. E aí, assim, há uma relutância, o doutor Gemila entende o que eu vou falar agora, eu não venho de um pedigree, eu não venho do DNA de advocacia, eu venho de uma família que tem a cultura de estudar e tentar se destacar. E eu tinha construído algumas trajetórias, algumas colaboradas pelo doutor Hugo na questão da docência, outros pelo meu próprio talento de dar aula para colegas que não se tornam advogados, em segunda fase da OAB. E aí, no dia 13, aconteceu o episódio da minha mãe ser atropelada, e uma pessoa frágil, 76 anos, hoje com 77, que, para mim, eu saí de uma plateia, onde estava do lado de autoridades, para socorrer minha mãe. Comecei às 8h30, 9h da manhã esse percurso de sair de onde eu estava, que era na Escola de Saúde Pública, em representação do CESAL, e quando eu cheguei lá, vi minha mãe frágil, onde quem prestou o socorro se preocupou só em pegar uma declaração e dizer que lá esteve. E aí a gente fica naquela, porque dia 13 aconteceu isso, dia 15 era o prazo,
comissão eleitoral. É o prazo para escrever as chapas. Eu confesso de fundo do coração que no episódio da minha mãe, enquanto ela não chegasse ao veredito final, que é a palavra de mãe a gente obedece, e aí quando ela tranquilizou, quando as coisas estavam mais ou menos contornadas, eu perguntei, mãe, está acontecendo isso, isso e isso. Estava doido para ela dizer assim, não vá se meter nessas coisas não, meu filho. A minha mãe disse, você sempre fez por onde acontecer. Então vá. E aqui aconteceu o processo eleitoral, e aqui eu estou. Aqui eu não estou como advogado, apesar de ser advogado. Eu estive em reunião como advogado, numa reunião recente, certo? E aí, assim, a minha linguagem é uma linguagem que eu tenho que compreender pelo menos os 3 segmentos. E eu tenho que compreender os 3 segmentos com um olhar pelo menos de 50%, que é o que a lei diz que é dos usuários. Mas eu tenho que ter um pouco de ousadia para compreender o segmento do profissional e o da gestão. Certo? Porque senão a gente se lasca. Certo? Fiz na ousadia mesmo aqui. Certo? Fiz na ousadia. Esse gesto que eu fiz foi na ousadia. Certo? Fiz na ousadia. A gente tem que compreender. Então, hoje em dia, a presidência e a representação, eu vou voltar a falar. A representação dentro do comitê, quando a OAB chega, ela vai ter que incomodar. Porque se a gente fala de linguagem clara, simples, a OAB também tem que se dobrar às necessidades dos usuários. E aí a gente está nessa percepção, Clara. Quando é para ser o advogado vai entrar. E eu preciso dizer que nós somos advogados, algumas pessoas não sabem, mas meu contemporâneo de escola. Estudou junto. A gente se encontra num caminho onde, quando ele entrou para cá e deu as contribuições no Conselho de Estado de Saúde, que não foram poucas, ele consegue compreender o quão maluco é ser conselheiro e conselheira de saúde. Principalmente quando a gente tem situações que a gente goza de algumas supostas regalias, de algumas supostas vaidades, como o doutor Leonardo, ou o doutor Hugo, ou o advogado. E tem pessoas aí em filas morrendo e pessoas precisando da gente. Então pode ter certeza, a gente só renova o convite que foi feito no processo de votação, e renova o convite vindo a Tainara para cá, em processo de condução para o comitê, o desafio aumentou. Então, registrar aí a questão da consolidação de encaminhamento da doutora Tainara Nazário para o comitê do TJ-CNJ. Tá bom? Aí, Francisco, está contigo a palavra aqui, Francisco. Francisco? Pronto, contigo. Ok, presidente. Obrigado, mesa. Odac, falando com o Odac ali, presidente. O Odac viu que nós temos aí algumas solicitações de dúvida, que foi falado aqui da mesa de negociação, tá? E, Kate, aproveitar que você perguntou, é importante que todos os conselheiros eles fiquem alinhados para entender esse conceito, tá? Houve muitas conversas paralelas sobre, estamos aqui, recebemos vários ofícios, mas não foi explicado do que se trata essa mesa de negociação. Mesa de negociação permanente do SUS, tá? Esse é o nome dessa estrutura. Essa estrutura ela foi criada prioritariamente a nível nacional. Até 2023, existiam essas estruturas em todos os estados e municípios. Porém, em 2023 foi descontinuado todo esse trabalho. E com uma resolução 708 de 2023, o Conselho Nacional buscou incentivar a reinstalação dessas mesas. Emanou uma resolução que direcionou para todos os estados que os estados e os municípios deveriam criar suas mesas permanentes de negociação na sua esfera de poder. Ou seja, ele incentivou que fossem criadas. Quem participa dessa mesa, o que é essa mesa? Essa mesa ela é composta apenas por profissionais de saúde e a categoria da gestão e prestadores de serviço. Como o nome mesmo diz, é uma mesa de negociação, onde os profissionais negociam diretamente com a gestão. Quem organiza essa mesa é o CESAL, é a gestão. A resolução 757 de 2024 trouxe os protocolos. O Conselho Estadual de Saúde está imbuído na obrigação de emanar a resolução pedindo que a gestão providencie a criação dessa mesa. O CESAL, ele solicita a criação, emana a documentação pedindo para criar, a gestão
operacionaliza, ou seja, eles é que são cabeça-chave para criar o regimento, informando quem é a composição de cada membro que vai lá estar e apresentar para o Conselho Estadual de Saúde. Então, esses ofícios que chegaram pedindo que alguns que a CESA crie essa mesa, que não está criada permanente, e falando que cria alguma setorial. Lembrar aqui, tá? Diferença. Nós temos duas mesas diferentes aqui no Estado. Existe uma mesa chamada mesa setorial, que é uma mesa que envolve a Secretaria da Saúde e outras secretarias, que não é só para a área da saúde, e temos a mesa permanente de negociação do SUS, que é essa que a gente está falando, tá bom? Nós temos 3 resoluções. 708 criou e pediu a renovação dessas mesas pelo Conselho Nacional. Resolução 757 de 2024, protocolos da criação dessa mesa. E a resolução 770 de 2025, instruções de como se negocia dentro dessa mesa de debate, tá bom? É só para clarear aí a todos os conselheiros. Vou pedir para que você compartilhe depois as resoluções para a gente, tá bom? Vou abrir os 15 minutos. Tá tudo no site do Tá, Conselho. tranquilo, então. Perfeito. Superado isso aí. Tá no relógio aqui na tela. Tem alguma inscrição? Tem alguma inscrição? Só você? Tem mais alguma inscrição? Gimini? Doutor Gimini? Não? Encerrou? Então só tem duas inscrições aqui. O doutor está pedindo inscrição também. Tá bom? Então vamos lá. Só tem essas 2 inscrições. Então, a fala, quando for contemplada aqui, a gente já dá por encerrada a reunião de hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o primeiro aqui. Pessoal, boa tarde. Só para registrar aqui o Henrique. E como eu venho aqui da indicação da CUT, né, eu venho de uma central que luta pelos trabalhadores, né, que tem esse pensamento de que haja a mesa de negociação permanente. Então, assim, a minha opinião aqui, eu acredito que tenha sido essa a intenção dos sindicatos, é de que solicite do CESAL, que o CESAL cobre da Secretaria de Saúde, que seja reinstalada as mesas de negociação. Eu acho que a intenção aqui é essa. E o meu posicionamento, ponto de vista, é de que realmente saia descolegiado a indicação de um ofício que atenda à solicitação dos sindicatos, né? Eu penso que tenha sido essa a proposta do sindicato, de provocar o Conselho, sabendo que nós não temos a competência, mas como um colegiado que é composto de trabalhadores também, né, e que tem as entidades sindicais, né, que lutam pela defesa do trabalhador, dos seus direitos de valorização. Então, eu acredito que seja esse o entendimento de que o CESAL, enquanto entidade, cobre da CESA que seja reinstalada a mesa de negociação. Esse é o meu entendimento e essa é a minha contribuição para o debate. Perfeito. Então, ao final da fala do Tuga, a gente vai caminhando para o encerramento da reunião. Francisco, só reforçando, então a gente pode fazer uma votação aqui, ou sai como recomendação, já tem uma resolução, né? Bom, tranquilo. Tranquilo, a gente faz um ofício. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e todas. Para quem não me conhece, sou o Hugo Vitor, sou ex-conselheiro de saúde daqui, alguns já me conhecem, porque eu participei da comissão eleitoral, né? E outros. Então, assim, a gente está realmente. Eu também sou um dos que estou participando desse ofício, que está solicitando, né, essa reinstalação dessas mesas de negociação permanente. Já foi muito bem explicado aqui pelo Francisco. Mas o pedido também é da ampliação da mesa setorial. Porque o que acontece hoje? Nós temos realmente uma mesa setorial que está participando de 5 sindicatos, e desses 5 sindicatos acaba deixando 11 sindicatos da saúde de fora, que acabam não conversando, não negociando, não falando, porque nós não temos direito à voz dentro dessa mesa setorial. E aí o que acontece? Essa reunião da mesa setorial é seguida para a AMEMP, que é uma mesa ampliada com outras secretarias, que acaba sendo reduzida a voz ainda mais, porque a preferência da voz desses locais, o governo acaba dando para quem injeta dinheiro no Estado. E aí acaba dando preferência para quem? Secretaria da Fazenda, porque injeta dinheiro, DETRAN, porque injeta dinheiro, né? E o outro órgão lá é a DEST também, porque injeta dinheiro. Então, assim, acaba esses órgãos tendo voz dentro da AMEMP e a saúde sendo excluída, no máximo, quando uma voz, quando ela é permitida, porque a gente acaba ficando numa suplência,
e permitem de falar alguma coisa. Então, assim, o que nós pedimos aqui, eu sei que o CESAL, de certa forma, não vai ter o poder de criar a ampliação dessa mesa setorial, porque vai depender de lei, e já existe uma lei que cria somente 5 sindicatos, que é a Lei 3.903 de 2007, mas nós queremos exatamente que o CESAL recomende a ampliação dessa mesa setorial também, bem como a criação, a reinstalação da mesa de negociação permanente. Esse é o nosso pedido, para ficar bem claro para todos os conselheiros. E aí, depois, sim, quero agradecer a participação. Perfeito. Mesa de negociação, mesa setorial, tá? Pelo que eu entendi, a gente vai fazer um ofício, né, doutor Aldac? É mais, viu? Só para fortalecer a fala do que eu entendi na leitura que eu fiz do documento, também fala da formalização, né? Pelo que eu entendi, é necessário formalizar. Talvez essa mesa precise de um instrumento normativo, regulamentar, e isso é importante, porque isso fortalece, a gente tinha um espaço de negociação, já que é uma mesa que é necessária, né, para fortalecimento de ambas as partes, né, nesse diálogo saudável de direitos, deveres, enfim. Então, eu acredito que, além também da ampliação, tem uma questão aí de regulamentação. Mais algum fala? Mas, deixa eu só enfatizar. Eu participei durante 4 anos da mesa de negociação do SUS, antes dela ser extinta. E aí eu quero, a fala do Hugo me deixa bem feliz, mas eu gostaria que vocês, conselheiros, nós, né, que vocês não, nós, os que pertencem a isso, a gente enxergue que hoje existe 14 categorias da área da saúde. Não só cineodonto, não só físio, né? Nós temos 14 com o CBO totalmente registrado, onde existe todo o processo de negociação. E aí, nós estamos aqui deliberando, pedindo para que se enxergue essa possibilidade breve na hora da formalização do regimento que vai conduzir a própria legislação da mesa de negociação, que seja que esse conselho não se reduza a só o que foi pedido. Estenda para todas as categorias. Cineodonto, Cifit, Citeste, CIMEC, CEMEST, todos os sindicatos. E aí, gente, na negociação, o papel do sindicato é esse mesmo, é defender o direito daquele que não tem voz. Então, não é fácil. Eu sou uma entidade de representação patronal, mas a gente tem um respeito enorme, porque a gente precisa entender que a mesa de negociação ela está ali numa condição de tratar com o governo, de tratar com o gestor prestador as condições inerentes aos processos de trabalho. E aí, a gente enxerga que os terceirizados, né? Os terceirizados estão sendo representados por quem? Os cooperados. A gente está vendo aqui, ao longo do tempo, uma condição onde o funcionário público, o servidor público, está em detrimento de desvalorização quanto ao instrumento de contrato com profissional cooperado ou terceirizado. Então, assim, é extremamente importante. Não, eu não posso falar disso, porque eu posso sim, minha boca é para falar o que eu quero. Então, não me tolham, por favor, que eu vou falar. Nem que, se tiver que me calar do que é certo, esse aqui não é o meu papel e eu não vou poder estar ocupando esse assunto. É rápido. Eu vou trazer só para vocês só um pouquinho da importância e vou falar como membro da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. Nós tivemos, desde a posse do atual governo federal, foi que nos possibilitou a questão da reinstalação da Mesa Nacional de Negociação do SUS. E depois
todo esse período até o dia de hoje, somente nós estamos no mês 4, ou foi janeiro ou foi fevereiro, nós conseguimos aprovar, né, dentro do Conselho Nacional de Saúde, a questão da carreira única do SUS. Tá? As bases para deliberar sobre a carreira única do SUS, e que ainda demora um pouco. Mas para trazer para vocês da importância que é termos, né, a mesa estadual de negociação permanente do SUS, até porque essa mesa, ela traz, né, as aflições, né, de quem faz, de quem está na ponta. E precisa, né, para além do que está posto, né, de conhecimento dentro dos conselhos municipais, que no conselho estadual a gente faça a discussão, né, e traga ao pleno desse conselho o conhecimento do que é discutido, mas que é importante demais termos a mesa estadual de negociação permanente do SUS, porque ela também faz parte da estrutura, né? Porque aqui nós temos 25% de trabalhadores. Então, as reivindicações e essas aflições, elas são pertinentes e são inerentes da classe trabalhadora, e aí é tratado de forma bem específica lá na mesa nacional, do que está solicitando a reinstalação da mesa estadual. Nos mesmos moldes ocorreram na mesa nacional. E aí não é fácil, porque não é um fantástico mundo do golpe, nem é Alice do País das Maravilhas. Até porque, por várias vezes, nós estávamos com a nossa bancada toda completa de trabalhadores, e a bancada da gestão, ela estava quase que incompleta. Então, quando a bancada da gestão está quase incompleta, não tem uma negociação. A gente praticamente dialoga entre nós mesmos. E isso é uma prática, né, que se faz necessário, às vezes, até para ter esse alinhamento, para que a gente entenda que não só tem uma categoria, ou duas, ou três, tem diversas categorias, 15 ou 16 hoje conselheiro. O sanitarista foi deliberado agora, então provavelmente o técnico também no CBO. E aí, só para trazer um pouquinho para vocês a importância de se ter, né, mais essa ferramenta, né, dentro do controle, que é a mesa estadual, a reativação da mesa estadual. Então, é só citarmos aqui do pleno, né, uma aprovação do ofício para que seja, né, demandado para a Secretaria de Saúde, para que siga o trâmite necessário. Feito. Não tem mais nenhuma que fala? Tem? Gente, rapidinho, prometo. Assim como esse teste, né? O presidente interessado também tem a questão da CIST também. Só para reforçar o que eu já falei de manhã na hora da palestra, né? Como CIST. E aí peço a ajuda, né, do Francisco, como técnicos, né, dos técnicos, que assiste, solicitou as informações em relação às cooperativas, quantidade de servidores, quantidade de terceirizados, isso com vínculos, né, da CESA, que como CIST, para a gente poder fazer também esse estudo desse perfil desses trabalhadores, né, também está relacionado à saúde do trabalhador. Né? Então, só para reforçar esse pedido, tá certo? E ficar registrado aí na ata. Perfeito. Em razão do avançar da hora e superado todos os elementos de pauta, exceto o Ministério Público, tá? A gente declara por encerrada a 50ª reunião do Pleno e desejamos um bom retorno a todos e todas para casa. Tá ok? Tá bom? Alguém não assinou?